Nós iremos fazer agora a integral definida de π sobre 3 até π sobre 2 de seno ao quadrado de x sobre raiz de 1 menos cosseno x dx. Então, essa integral, ela vai exigir de nós um conhecimento de todas as relações trigonométricas. Quando eu falo conhecimento, gente, não implica que a gente tem que saber todas de cor, tá? Então, aquelas fórmulas que a gente mais usa, as relações trigonométricas que a gente mais usa, a gente sabe de cor. Seno, cosseno, a identidade de seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, seno de a mais b, cosseno de a menos b, seno de 2a. Então, são relações trigonométricas que nós utilizamos muito, tá? E nós vamos utilizar aqui na manipulação para trabalhar com as integrais trigonométricas. Então, eu sugiro que essas principais, vocês decorem. Ai, professora, mas eu não consigo decorar todas. Ok, aquelas que você não consegue decorar, você faz um mapa conceitual, você escreve, certo? Para que você consiga ir olhando nelas e escrevendo, ok? Bom, então vamos lá. A primeira identidade trigonométrica que eu vou usar aqui, eu vou trocar esse 1 menos cosseno x. Professora, mas da onde que você vai tirar esse 1 menos cosseno x? Porque se fosse ao quadrado era fácil, né? Mas não é. Então, eu vou escrever uma identidade trigonométrica aqui e nós vamos manipulá-la, ok? Ó, então, nós temos isso aqui, certo? Professora, mas aqui é 2a, aqui é x. Como é que eu faço para aparecer cosseno x e aqui é cosseno de 2a? Bom, vocês concordam comigo que se eu multiplicar por x sobre 2, se o arco for o arco metade, eu vou poder simplificar o 2 com 2, vai sobrar o x. Então, ao invés de eu aparecer cosseno x, ao invés de eu usar o a como sendo x, eu vou usar o a como sendo x sobre 2. Então, olha só, seno ao quadrado de x sobre 2 é igual a meio de 1 menos cosseno de 2 vezes o arco. Qual que é o arco? X sobre 2. Então, seno ao quadrado de x sobre 2 é igual a meio de 1 menos, olha lá, ó, cosseno x. Apareceu o que eu queria, que era 1 menos cosseno x. Falta um pouquinho. Opa, esse 2 que está dividindo, passa para cá, multiplicando. 2 seno ao quadrado de x sobre 2 igual a 1 menos cosseno x. Então, essa é a primeira manipulação trigonométrica, né, ou manipulação algébrica, primeira troca de identidade trigonométrica que nós vamos fazer. Então, essa integral vai ficar assim, integral de π sobre 3 a π sobre 2, de seno ao quadrado de x sobre, ao invés de 1 menos cosseno x, nós vamos escrever raiz quadrada de 2, seno ao quadrado de x sobre 2, dx. Melhorando isso aqui, esse quadrado, então, eu vou poder simplificar com a raiz. Esse raiz de 2 eu já posso jogar lá para fora, porque ele é constante. 1 sobre raiz de 2. Vocês concordam comigo que eu preciso fazer aparecer um x sobre 2 aqui? Então, ao invés de escrever seno ao quadrado de x, x é 1x, que é igual a meio mais meio, certo? Então, eu vou escrever assim, ó, seno ao quadrado de x sobre 2 mais x sobre 2. Sobre, eu já vou cortar a raiz aqui, ó, com esse quadrado, sobre seno de x sobre 2 dx. Outra situação que eu irei fazer é esse quadrado que está aqui no seno, eu vou jogar ele para fora, como sendo o quadrado de toda essa função. Só um pouquinho aqui que eu não escrevi o intervalo. Pronto. Então, nós temos a integral de π sobre 3 a π sobre 2, aqui na frente 1 sobre raiz de 2, né? De seno de x sobre 2 mais x sobre 2, ó, ao quadrado, sobre seno de x sobre 2.
dx. O que nós iremos fazer agora? Ó, seno de x sobre 2 mais x sobre 2, eu posso fazer outra identidade. Então, o que nós temos? Seno de A mais B é a mesma coisa que o quê? Seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Então, essa é uma relação que a gente usa bastante, né? Então, seno de x sobre 2 mais x sobre 2 vai ficar como? Seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Opa! No impulso aqui, né, de escrever, eu acabei escrevendo B aqui, né? Então, seno A, o A é x sobre 2, o B também é x sobre 2. Então, vamos trocar aqui que eu escrevi B, aqui é x sobre 2. Então, x sobre 2. Então, seno A cosseno B, seno B cosseno A. Ou seja, seno de x sobre 2 mais x sobre 2 é igual a quanto? Quanto é seno A cosseno B mais seno A cosseno B? 2 vezes seno A cosseno B. Tudo bem? Então, é 2 vezes isso. Olha só. Então, vamos voltar na nossa integral. Estou fazendo bem esmiuçado aqui para vocês entenderem todas as trocas que eu fiz, todas as manipulações. Então, 1 sobre raiz de 2, de π sobre 3 a π sobre 2, seno de x mais 2 ao quadrado. Eu vou trocar isso aqui por 2 seno x cosseno x. Cosseno de x sobre 2, seno de x sobre 2, cosseno de x sobre 2. Então, nós iremos ficar com 2 seno de x sobre 2, cosseno de x sobre 2 ao quadrado, porque o quadrado eu não mexi, divididos por seno de x sobre 2 dx. Ok? Agora, nós vamos fazer o quê? Vamos elevar tudo isso aqui ao quadrado. Então, veja que é um produto. Como é um produto, eu posso elevar cada um ao quadrado. Então, eu vou virar minha folha aqui. Então, nós vamos ficar, para facilitar, né? Vamos copiar aqui, ó. Então, nós vamos ficar com. Então, nós vamos ficar com, ó, 1 sobre raiz de 2, igual, sobre raiz de 2, da integral de π sobre 3 a π sobre 2, vamos elevar ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, 4, seno ao quadrado de x sobre 2, cosseno ao quadrado de x sobre 2, ok? Sobre seno de x sobre 2. Eu tô quase com a minha integral pronta para resolvê-la, tá? Então, quase. Por quê? Eu ainda posso fazer alguma simplificação aqui. Então, eu posso jogar esse 4 lá para fora. E aqui, ó, eu tenho seno ao quadrado de alguma coisa. Sobre seno, eu posso simplificar. Então, vamos jogar esse 4 lá para fora. 4 raiz de 2, da integral de π sobre 3 a π sobre 2, de que? Seno de x sobre 2, cosseno ao quadrado de x sobre 2, dx. Ok? Olha só, agora a nossa integral está pronta. Então, agora ela está pronta para ser integrada. Ok? Quando você tem seno x, cosseno x, qual é o método de integração que nós iremos fazer? Tá? Nós vamos fazer troca de variável. Então, quem será o meu u? O meu u será cosseno de x sobre 2. Então, du, vamos lá, qual que é a derivada de cosseno de u? Cosseno de u é menos seno de u, linha. Então, você tem menos 1 sobre 2, que é a derivada do que está dentro, seno de x sobre 2,
dx. Isso é igual ao quê? Menos 2du é igual a seno de x sobre 2 dx, que é exatamente o que nós temos aqui, ok? Para fazer a troca. Professora, se você trocar o x por u, você tem que fazer a troca do intervalo. Aqui era x igual a π sobre 3, x igual a π sobre 2. Então, nós vamos fazer aqui, para x igual a π sobre 3, u igual a cosseno, π sobre 3 sobre 2 dá π sobre 6. E cosseno de π sobre 6, 180 por 6 é 30, certo? E cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Professor, e o outro? Vamos trocar também. Para x igual a π sobre 2, u igual a cosseno de π sobre 2, que dá π sobre 4, que é raiz de 2 sobre 2. Então, vamos lá. Voltando para a nossa integral agora. Então, nós temos 4 sobre raiz de 2 da integral. Se x é igual a π sobre 2, ou u é raiz de 3 sobre 2. Se x é igual a π sobre 2, ou u é raiz de 2 sobre 2. De quem? Aqui, cosseno eu chamei de u, ó. Então, u ao quadrado vezes menos 2du. Esse 2 é constante, eu vou jogar lá para fora. Então, menos 2 vezes 4, 8 sobre raiz de 2, da integral de raiz de 3 sobre 2 a raiz de 2 sobre 2, de u ao quadrado du. Ficou uma integral bem simples, né? Sabemos integrar? Sim, sabemos. Então, menos 8 sobre raiz de 2 vezes. Qual é a integral de u quadrado? U ao cubo sobre 3. De raiz de 3 sobre 2 a raiz de 2 sobre 2. Então, aqui nós temos menos 8 sobre 3 raiz de 2. Agora, vamos substituir o limite superior menos o limite superior. Veja que esse 3 eu joguei lá para fora, tá? Então, vai ficar raiz de 2 sobre 2 ao cubo menos raiz de 3 sobre 2 ao cubo. Isso é igual ao quê? Menos 8 sobre 3 raiz de 2. Vamos ver. Raiz de 2 ao cubo é raiz de 8. E raiz de 8 é 2 raiz de 2. 2 raiz de 2 sobre 8, tá? Menos, aqui vai dar raiz de 27, que é 3 raiz de 3, 2 ao cubo, 8. Então, isso aqui é igual a 2 raiz de 2 sobre 3 raiz de 2, menos, né? Ó, vou simplificar esse 8. Então, dá menos 2 raiz de 2 sobre raiz de 2. Opa, professora, podia ter simplificado a raiz? Ok, poderia. Menos com menos, mais 3 raiz de 3 sobre 3 raiz de 2. Muito bem. Prof, simplifica ali. Vamos simplificar aqui, ó, raiz de 2. Então, vai sobrar menos 2 terços e simplifica o 3 aqui também. Mais raiz de 3 sobre raiz de 2. Joga na calculadora isso para você ter um número, né? Então, como que você vai fazer na tua calculadora? Para você chegar no número, você vai fazer assim, vamos lá, ó. Menos 2 divididos por 3, mais raiz de 3 divididos por raiz de 2. Só para a gente chegar no número. 0,558. Então, essa integral definida deu 0,558. Espero que vocês tenham entendido melhor a explicação agora, fazendo bem lentamente, usando todas as identidades trigonométricas, e sugiro que vocês façam
mais exercícios, porque só assim a gente vai aprender fazer essas integrais, treinando, ok? Então,